Nós vamos tratar agora da Lei Nacional de Adoção. Então, como nós vimos antes, o conceito de família, né? Então, uma família pode adotar uma criança de forma legal. Então, tudo passa pela legalidade. Eu não posso pegar uma criança e pedir para adotar da minha família, da minha irmã, não posso. Tudo tem que passar pela questão legal. Então, a adoção ainda é um tema que precisa ser constantemente discutido, porque nós temos, culturalmente, era aquela prática de doar, de doar nas maternidades. Tinha profissionais da assistência sociais, médicos, que escolhia família, de deixar como animalzinho numa porta. Então, nós temos uma cultura muito forte ligada aqui, a crianças pobres. A adoção era muito... Por quê? Porque a criança não era um sujeito de direitos. Porque o Estado não se responsabilizava por essa criança. Então, hoje, o Estado é responsável por seus cidadãos. O Estado brasileiro é responsável por todos nós. Se eu sair daqui e levar um tiro no meio do caminho, o Estado é responsável. Então, a adoção, então, como eu disse para vocês, há uma cultura ainda anterior da doação, né? Então, como as crianças são sujeitos de direitos, então o Estado tem que se responsabilizar. Mas existem muitos desafios ainda, porque a cultura anterior, ela ainda prevalece muito, né? Por exemplo, através das expectativas subjetivas dos adotantes. Então, pelo fato de nós termos um problema social muito forte, então, muitas vezes, as crianças são postas para adoção, pois nós temos um grave problema, um problema muito grave com drogadição, né? Nós temos uma questão muito grave, que é a pobreza, né? Nós temos um problema muito grave, que é a questão da sexualidade, né, dos homens machistas, que se acham com direito de... Não pode ver uma menina que quer transar, independente de ser sua filha. Então, nós temos muitos problemas a nível de família, né? Então, por causa disso, nós temos muitas crianças para serem adotadas. E nós temos, muitas vezes, famílias que são naturais, que essas crianças devem ir prioritariamente para a sua origem natural, mas não têm condições, às vezes os avós já são muito idosos, né? Então, nós temos, algumas vezes, essas crianças são postas para adoção. Então, e aí o que é que acontece? As pessoas que querem adotar criam expectativas. Por exemplo, querem crianças muito pequenas, querem crianças brancas, né? Querem crianças, às vezes, definem o sexo. E para adoção, nós temos uma demanda maior, especialmente, nós temos uma demanda já de crianças que não são muito pequenas. Nós já temos uma série de adolescentes, né? Então, há um problema há muitas crianças e há as pessoas que querem, há uma demanda grande, e as pessoas que querem adotar são bastante seletivas. E tem outro mais, não se pode separar irmãos. Antes era um problema, se separava, gente, gêmeos, que é uma barbaridade, né? Então, esse é o desafio, é o primeiro desafio da adoção. Primeiro, a adoção é uma questão legal, porque família é uma questão legal.
Segundo, há uma demanda maior e as pessoas que querem adotar criam modelos de criança. E o outro problema é a quantidade de tempo, porque pela legislação e pelo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, adotado em 2006, as crianças têm que estar numa família. E aí, essa adoção, às vezes, acontece de forma ilegal e disseminada, né? Então, a adoção, ela não pode ser de jeito nenhum ilegal. A lei da adoção é uma lei nova, é uma a lei 12.010, de 3 de agosto de 2009. Eu digo nova assim, porque as questões sociais, elas não se resolvem em 10 anos. Nós estamos em 2024, especialmente a questão da pobreza. Nós temos uma situação política no Brasil muito instável ainda institucionalmente. Nós temos 13 anos de política, entra outro governo e dissolve todas essas políticas e gera na cabeça das pessoas preconceitos com relação a gênero. Então, isso vai dificultar a adoção. Então, em seu primeiro artigo, a lei de adoção reafirma a garantia do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. E no segundo artigo, assegura a orientação, apoio e promoção social da família natural, para fortalecer o entendimento da excepcionalidade da adoção. Então, primeiro, a lei da adoção diz que a criança tem o direito à convivência familiar e comunitária, porque ela não podia ir contra a lei anterior, a lei de 2006. No segundo artigo, diz que assegura a orientação, apoio à promoção social da família natural. Então, nós vamos sempre priorizar a família natural. A família legal, ela vai ser quando a família natural não tiver condições, né? Em excepcionalidade, em condições excepcionais. Uma das principais alterações da Lei Nacional de Adoção, que foi em 2009, se deu acerca do tempo em que as crianças e adolescentes devem retornar às suas famílias, após serem acolhidas institucionalmente, definido como um período de 2 anos, enfatizando o processo de reinserção familiar. Então, a lei de 2009 disse, quer dizer, também é outra dificuldade da lei se firmar, né? Porque as crianças, os adolescentes e crianças devem voltar, as institucionalizadas devem voltar ao seio familiar, estourando, deve passar 2 anos institucionalizada. Então, se ela não volta ao seio familiar, um tio, então tem que se procurar adoção em outras famílias, naquelas famílias que nós já vimos legalmente. Famílias monoparentais, famílias agrupadas, daquele tipo de família que nós passamos. E nós vimos que as famílias as famílias homoafetivas que têm adotado mais crianças, adolescentes, e está sendo feita uma avaliação que parece que tem dado bom resultado, há uma certa tendência, né? Então, isso aí é um desafio para a lei. A justiça, os juizados, as varas de família têm enfrentado esse problema. Há um envolvimento muito grande dos profissionais, né? E o conselho tutelar não é diferente, ele está nesse meio. Então, vocês têm que ler muito legislação, vocês têm que ter a cabeça aberta, você tem que ser, conselheiro tutelar, tem que ser mesmo uma profissão. Porque
vocês vão amadurecimento, vocês vão tendo experiência e prática de enfrentar essa situação e esses problemas. Buscando como? Vocês só vão poder fazer isso através da rede. Não adianta fazer sozinho. Busquem a rede, busquem os promotores, busquem os delegados, busquem os assistentes sociais, busquem toda a rede, né? Lutem juntamente com os outros profissionais para que a rede funcione, né? O outro aspecto é o fortalecimento da convivência familiar e comunitária na lei da adoção. Então, a lei da adoção, ela não pode substituir o fortalecimento da convivência familiar e comunitária. O primeiro inciso estabelece a avaliação de cada 6 meses, realizada por assistentes sociais e psicólogos da instituição, tendo como prerrogativa a reintegração familiar ou colocação em família substituta, o que estabelece não somente a avaliação periódica, mas a diminuição do tempo em acolhimento institucional ou familiar. Vamos supor que uma mãe, ela está passando por um período, ela está numa situação de rua. Então, muitas vezes, aquelas crianças têm que estar na escola, ela é retirada, mas depois há toda uma política de fortalecimento daqueles laços para que aquela mãe vá para uma casa, para que aquela mãe fique com seus filhos. Há uma política pública para o fortalecimento das mulheres, para a empregabilidade das mulheres, né? Para que aquela criança retorne à sua família, né? Porque lá é o melhor lugar. Não necessariamente é o melhor lugar numa família rica. Não necessariamente é o melhor lugar numa família estrangeira. Nós temos problemas culturais sérios. As famílias estrangeiras têm outras culturas. Quer dizer, todo mundo tem a sua forma. Nós buscamos as nossas raízes. Gente, tiveram crianças que foram, e adultos hoje, que moram no exterior, que foram adotadas por famílias que quiseram mesmo adotar famílias estrangeiras, que buscaram as suas famílias naturais, para ver quem são seus pais, suas mães, encontrar seus irmãos, seus avós, porque esses laços culturais e emocionais, eles são muito fortes. Quem somos nós para rasgar esses laços? Quer dizer, nós temos que avaliar isso muito fortemente. Os assistentes sociais, os juristas, os psicólogos, né? Nós vemos aí casos de crianças que dão depoimento que os pais estavam batendo, que não querem não quer morar com aquele pai, e aquele pai matou aquele filho. Então, sempre ouvir as crianças, sempre, né? Nos países, tem alguns países mais desenvolvidos, que a criança, ela é a primeira e ela é a mais ouvida. Porque a gente pensa que criança não tem desejo. É uma visão adultocêntrica. Viu? Então, tem que ter esse acompanhamento. E a criança adotada, mais na frente, mesmo no Brasil, ela pode querer voltar para a sua família. Né? O terceiro inciso reafirma a prioridade da reintegração da criança e do adolescente à família. A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, em que será incluída em programas de orientação e auxílio. Né? Às vezes, uma pessoa foi adotada, ela sai daquela família e ela vai trabalhar, tem muitos casos, e reúne todos os seus filhos, todos os seus irmãos numa casa. Ela agradece. Isso aí, gente, é uma coisa para nós que somos pais. Nós não somos donos das nossas crianças. Nossos filhos, eles crescem, eles são crianças, eles são adolescentes e eles saem para o mundo. Né? Então, essa educação que a gente protege, mas a gente também dá autonomia,
a gente também permite que ele dê os passos. É aquilo como diz aquele documento da Organização Mundial de Saúde. E nós podemos fechar o nosso curso nesse sentido, de criar com afeto, com carinho, com responsabilidade, com disciplina, que não seja batendo, que seja uma disciplina de conversa, né? Nós vamos ter saudade dos nossos filhos se a gente... Sempre os filhos saem de casa. Nós não somos dono dele. Mas eles vão ser carinhosos com nós quando nós estivermos velhos, né? Na medida quando eles avaliarem como é que nós somos com ele, quando eles são crianças e adolescentes. Quantas crianças vão atrás dos seus professores? Quantas crianças vão atrás dos seus tios? Quantas crianças vão atrás de um amigo, porque foi ele que deu a mão, foi ele que, naquele momento... Quantas crianças e adolescentes vão atrás do conselheiro tutelar? Foi você que me deu aquele apoio, foi você que me orientou, né? Então, é esse o nosso papel. Esse é o nosso papel de tratar criança, independente da sua idade, como cidadão, como ser humano, como ser de direito, que tem direito ao carinho, ao afeto, à comida, ao trabalho, a ser criado com responsabilidade e ser gente, ser humano. Então, muito obrigada.